Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que desistiu da contratação de Mike Maignan. Eles esperavam que eu pressionar o Milan a baixar o preço pelo goleiro, né? Que assim, eu fico impressionado que a avaliação do Chelsea era 10 milhões de libras para um cara que ainda tem 29 anos de idade. É um goleiro que está entre os principais da posição no mundo, o Mike Maignan. E a verdade é que assim, o Chelsea tem o Robert Sanchez de goleiro. Não é como se a posição do Chelsea tivesse muito forte para isso, né? Eles querem falar com os briefings. Não, a gente tem 4 goleiros. O Robert Sanchez, o Jorgensen, precisamos do Maignan. Olha, eu nem cito tanto o Petrovic, porque eu gosto muito dele. Eu quero que ele seja o titular do Chelsea, mas é um goleiro que eles tentaram vender a todo custo na temporada passada. Se o Petrovic não tivesse batido o pé e ido para o Estrasburgo, ele teria sido vendido. O Chelsea não teria ele aí para usar como trunfo e nem dá para saber se vão usar ele, entende? A diretoria não colocou o Petrovic para jogar no ano passado, escantearam ele da pré-temporada, para você ter uma ideia de tanto que estava querendo forçar a venda dele. E agora é aquele negócio, né? Como é muito óbvio para qualquer criança, né, que ele é muito mais goleiro que o Sanchez, que ele é muito mais goleiro que o Jorgensen, né? Aí aquele negócio, agora eles têm que fingir que avaliam muito bem ele, né? Tudo fica nessa bipolaridade maluca, mas eu acho que assim, para mim o grande problema dessa não contratação do Maignan é a falta de ambição, porque a contratação do Mike Maignan seria bem ambiciosa no aspecto de vamos contratar um dos melhores do mundo na posição para corrigir um problema da última temporada, já que tivemos o goleiro que cometeu mais falhas que levou a gol em todas as 5 principais ligas de pontos corridos. Ele teve um fim de temporada bom, etc, né? Não apaga o fato de que ele falhou muito e não apaga o fato de que ele não é seguro. O Sanchez é um goleiro que facilmente pode falhar e não apaga o fato que a distribuição de jogo com os pés dele é péssima, entende? Ele pode ter defendido um pouco melhor no fim da temporada, mas os erros de distribuição com os pés ainda continuam. Ele é um goleiro limitadíssimo. Então, assim, é aquele negócio, o Chelsea não tá seguro com ele no gol. E eu olho para essa situação, Mike Maignan, 30 milhões de libras. Quando eu olhei esse preço, falei, tá bom o preço, né? Só tem um ano de contrato? Ok. O Milan tá fora de competições continentais? Ok. Mas isso não justifica pagar só 10 milhões de libras. Esse time pagou mais de 20 milhões de libras, acho que no Omari Kellyman, que é um jogador que mal jogou na equipe principal do Aston Villa. Já vai pagar 40 milhões de libras pelo Quenda, né, que é um grande talento, etc. Mas tem 17 anos de idade. Ele não tem vergonha em pagar 60 milhões de libras pelo Estevão, entende? É um risco danado. Se você está pagando esse dinheiro todo para um garoto de 17 anos, na época 16 anos de idade, o cara tem 17 anos, vai completar 18 esse ano. E assim, tudo que ele tem de experiência no profissional é uma boa temporada, obviamente, no Brasileirão, ok? Ele mostra realmente ser um talento extraordinário. Mas a questão é, se não tem vergonha para pagar esse dinheiro todo para esses caras, não teve vergonha de pagar 70 milhões de euros com bônus que poderiam chegar a 100 milhões pelo Mudryk, 30 milhões de libras ou 25 que seja, não seria algo justo pelo Mike Maignan, ainda mais considerando os problemas da posição? Eu acho que isso só mostra que a falta de ambição, e olha que salário não seria um grande problema. O Mike Maignan recebe apenas 70 mil euros por semana no Milan. O Chelsea facilmente poderia dobrar isso sem romper a péssima e imbecil estrutura salarial, porque isso não é futebol americano. A gente vê os times ali pagando grandes salários por grandes jogadores, isso é normal. E acontece até no futebol americano. Assim, tem um teto salarial, mas não impede, por exemplo, o Kansas City Chiefs pagar 50 milhões de dólares por ano para o Patrick Mahomes. Você paga por qualidade. Isso é uma coisa que é óbvia, não devia ser chocante. Olha, o Osimhen pede, sei lá, 300 mil libras por semana, o Nico Williams ou o Gyökeres, por exemplo, vai pedir 200 mil libras por semana. Tá muito justo pelo que eles são capazes de fazer. Grandes jogadores vão pedir grandes salários. E assim, os melhores jogadores do Chelsea, no momento, vão pedir mais salário porque outros times vão estar dispostos a pagar isso. Então, eu olho para essa situação do Chelsea e vejo falta de ambição. É sempre tentar ir atrás do jovem talento com muito potencial. Quando é que o time vai apostar em certezas, né? Quando é que um time rico... Porque essa é a questão. O Chelsea é um time riquíssimo. O Chelsea é um time que tem, inclusive, a maior margem de fair play para investir. Quando é que eles vão lá e falar, quero ganhar título? Eu quero ganhar título agora, eu tenho um time bom para fazer isso. Eu vou colocar o Vitor Gyökeres para ser o novo desse time, o Mike Maignan para ser goleiro. O Chelsea nisso poderia facilmente garantir uns 10 pontos a mais na Premier League. Imagina saltar de 69 para 79. Aí, com um bom trabalho tático, assim, que encaixasse melhor,
e com a fluidez maior, quem sabe para 80 e poucos pontos. Era um salto de qualidade grande, porque o meio-campo tem qualidade, você tem qualidade em vários lugares do campo. Então, assim, o Chelsea poderia estar tomando espaço, mas não. É aquela aposta de que daqui a 3 anos o Liam Delap vai ser um cara do nível do Gyökeres, sem garantia disso, entende? Esse cara, obviamente, tem talento, mas é isso que o Chelsea vai ficar. O Chelsea viu talento no Noni Madueke, o Chelsea viu talento também no Nicholas Jackson, o Chelsea viu talento em um monte de gente que não evoluiu, que não andou pra frente. Vocês acham que o Noni Madueke hoje é um jogador muito melhor do que a temporada que ele chegou? O Jackson, inclusive, produziu menos gols nessa temporada do que na temporada passada. E já não era uma temporada que ele foi elogiado. Então, assim, eu acho que essa postura do Chelsea, acabando de ir para a Champions League, ela é muito vergonhosa. Sério, assim, já tem, não falta jovem talento para desenvolver no clube, né? O clube está cheio deles, o clube já é jovem. Qual o problema de trazer alguém mais qualificado? Tipo, não é como se o time não tivesse um bom prospecto de centroavante, já tem o Mark Gill. Aí é aquele negócio, é compra e revende, e aí, quando não dá certo, vai usar como trunfo. Mas quando você contrata os 32, 3 estão dando certo, eu não acho que isso é um modelo realmente para ser copiado ou extremamente elogiado. E para mim, assim, a maior crítica que eu tenho à questão do Mike Maignan é o fato de que há muita certeza de que a gente pode ver o Chelsea indo para o Robert Sanchez mais uma temporada. Porque falaram lá, vamos vender ou o Sanchez ou o Petrovic. Aí eu faço a pergunta para vocês. O Robert Sanchez já tem 27 anos de idade, é um goleiro cheio de problemas, e nesse estágio da vida é difícil você ver uma evolução do jogador, né? E ele é um cara que acha-se maravilhoso com os pés, com a bola nos pés, né? Então, para ele, aquilo que ele está fazendo com os pés já tá bom. Você acha que é mais fácil vender esse cara ou vender o George Petrovic, que foi eleito o melhor goleiro da Ligue 1 na temporada passada e ficou à frente do Donnarumma? O que você acha? Ainda mais pelo fato que o Chelsea nem está avaliando o Petrovic como um goleiro de 50 milhões de euros, que facilmente poderia ser. Eu acho assim, pessoas criticarem o Milan por cobrar 30 milhões de libras pelo Maignan, de onde essas pessoas estão tirando esse tipo de análise? Ele vale mais do que isso. Ele tá em último ano de contrato, por isso que tá em 30 milhões. Se o cara não tivesse último ano de contrato, era 50, 60. Assim, qual é a lógica disso, entende? Já tá num preço baixo pra caramba. Quando saiu a notícia que ele estaria disponível por 25 milhões de libras ou 30 milhões de euros, o pessoal falou, pague. Porque é básico, se o Chelsea paga isso pelo Jorgensen, se ele paga isso pelo Sanches, por que não pagar pelo Maignan, que te entrega mais qualidade na distribuição e salva mais? Então, assim, eu acho que é muito frustrante. E eu não sei o que esperar dessa equipe, né? Tipo, o time precisa de um ponta que seja mais desequilibrante pro jogo. Aí você tem lá o Rafael Leão no mercado, você tem o Nico Williams, você tem o Xavi Simons, você tem o Barcola. Aí eles vão atrás de quem? Do Gittens, do Garnacho. Esses são os nomes que o Chelsea vai procurar para mudar o nível da equipe. Esse é o meu ponto, entende? Tem dinheiro para comprar? Eu falei isso aqui. O Chelsea está comprando os ingredientes para fazer um bolo, tendo dinheiro de sobra para comprar um bolo pronto e satisfazer as necessidades. Isso para mim não faz sentido. É uma lógica de time mediano, de que contrata jogador, assim, ó, se não der certo, revende, né, sem tanto prejuízo. Financeiramente falando, tem lógica, mas esportivamente falando, porque assim, o Real Madrid, que é o clube que todo mundo usa como referência para a vitória, pagou 10 milhões de libras ao Liverpool para ter o Trent Alexander-Arnold para a Copa do Mundo de Clubes, né? Isso para um jogador que tem contrato expirando há quanto tempo? Um mês? Então, assim, já seria jogador do Real Madrid eventualmente. Eles pagaram para ter antecedência. O City está pagando aí o dinheiro pelo Cherki, pelo Tijani Reinders, o Alto Nauri. Já contrataram 3 grandes jogadores para a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, tem time investindo pesado que quer jogar bem lá. Por que o Chelsea não faz o mesmo? Por que a gente tem que ficar preso numa estrutura que fez o time, tipo assim, ganhar 6 pontos de uma temporada para outra, entende? Eu acho que muito isso mais na mão de um técnico que é superior ao Pochettino, não é porque o elenco saltou de qualidade. Então, assim, sinceramente, é aquele negócio. É difícil você ter um hiperotimismo com o Chelsea. Eu não acho que o Chelsea vai ser um time fraco para a próxima temporada, porque o elenco tem qualidades, o elenco tem bons jogadores, mas poderia ser um time que brigasse lá em cima mesmo, né? Que não precisasse ficar na dúvida se vai conseguir top 4 ou não, se conseguisse sanar carências de verdade e não ficar apostando nisso. Dá para contratar um Gyökeres e um Osimhen? Contrate. Dá para contratar um Maignan? Contrate. É só resolver essas carências e não ficar tanto preocupado
com esses problemas, porque você vai ter talento para resolver isso de uma vez, não ficar jogando na sorte, porque o Chelsea jogou na sorte a classificação para a Champions e tem que agradecer que os times ao redor também foram muito incompetentes no final, tanto o Aston Villa, o Newcastle, o próprio Nottingham Forest, assim, que encerrou bem a temporada, mas o Chelsea arriscou muito em não contratar um centroavante em janeiro. Então, é isso. É um time que, para mim, assim, é impressionante, porque o City, por exemplo, não quis arriscar. Contrataram o Marmouche, contrataram vários jogadores, deu certo. Se o City não tivesse contratado o Marmouche, possivelmente não teria ido para o top 4. Então, o Chelsea, a meu ver, tem uma postura muito pouco ambiciosa, mas muito pouco ambiciosa mesmo com essa diretoria. É um time que fica só, potencial, potencial. Quando é que vai ter presente? Porque o time do amanhã pode ser o time do amanhã que nunca chega, né? Porque assim, o que está sempre vindo, mas nunca chega, é o amanhã. Eu não acho que isso deveria ser a postura de um time desses. Um time médio escalão, Aston Villa, Newcastle até mesmo, né? Tipo assim, esses times ok, porque tem limitações do quanto que eles podem gastar, entende? Então eles têm que apostar mais no futuro. Mas um Chelsea, que pouco tempo atrás foi bicampeão da Champions, entende? Ambição, né? É clube grande, tem que gerir como se for clube grande mesmo. É um time que tá ganhando título de Premier League há pouco tempo atrás. Agora já faz mais tempo, né? 2017. Inclusive faz bastante tempo que o Chelsea não é campeão da Premier League. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.